Pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos mostrar para vocês como fazer a análise da situação do capital de giro de uma empresa. Então é um exemplo didático, né? Mas eu espero que possa ajudar bastante vocês aí a entender melhor esse assunto. Então, o primeiro passo é nós termos aqui, né, um balanço patrimonial da empresa. Nesse caso aqui, então, nós temos as contas do ativo. As contas do ativo, elas são divididas, em primeiro lugar, em ativo circulante e não circulante. Como é que você vai fazer para identificar quando deixa de ser circulante e passa a ser não circulante? Nesse exemplo aqui, né, nós temos uma conta aqui que são os valores a receber de longo prazo. Tudo que é longo prazo deixa de ser circulante. Então, nesse exemplo aqui, dessa linha aqui para baixo, essas três contas aqui, nós vamos considerar ativos não circulantes. Também vamos chamar aqui de ativo permanente. E os ativos circulantes, eles vão então aqui desde o caixa até os outros ativos circulantes. Observe que aqui na conta caixa tem um asterisco, porque nem sempre tudo que está na conta caixa são valores financeiros, né? Então é preciso, se você tem um caso de que uma empresa que tem um valor no caixa que está temporariamente passando ali pelo caixa e depois vai virar, por exemplo, estoques, né, ou vai financiar clientes, por exemplo, esse valor ele precisa ser ajustado para que nessa análise do capital de giro a gente tenha no valor do caixa somente aqueles valores que são efetivamente financeiros. Por que eu estou falando isso? Porque na verdade nós precisamos lá no ativo circulante separar as contas financeiras que são caixa e equivalentes de caixa ou bancos, né? E aplicações financeiras. Esses são valores de caixa, de ativo circulante financeiros. E depois nós temos aqui os ativos circulantes operacionais. Nesse exemplo aqui, clientes, estoques e outros ativos circulantes. Isso também vai acontecer do lado passivo. Nós temos também os passivos operacionais, nesse caso aqui, fornecedores, salários a pagar, encargos, né, impostos e os outros passivos circulantes. E nós temos aqui o passivo financeiro, que são os empréstimos bancários nesse caso. Uma observação importante a respeito dos impostos é que, embora, né, imposto é aquilo que a empresa paga, né, isso aqui é um ativo circulante, é um passivo circulante operacional. Não é financeiro, financeiro apenas empréstimos e financiamentos bancários. E os demais valores aqui, os valores a pagar, capital social e reservas, né, são na verdade passivos mais permanentes. Nós vamos chamar aqui de passivos permanentes. Então, o primeiro passo aqui para a análise do capital de giro é entender melhor as contas aqui do balanço patrimonial da empresa. Depois, a partir desse balanço patrimonial, a gente faz uma organização ou uma reorganização dessas contas, fazendo justamente a separação entre ativo circulante e ativo financeiro, mesma coisa do lado do passivo. É claro que a soma do ativo circulante operacional com o ativo circulante financeiro vai dar o ativo circulante, a mesma coisa do lado aqui do passivo. E depois nós temos o ativo permanente e o passivo permanente. Então vamos começar de baixo para cima. O ativo permanente, então, são as três contas, né, de longo prazo ali do lado do ativo. E o passivo permanente também são as contas do lado, né, do passivo que estão na empresa por mais tempo, ou seja, que não são circulantes. Agora, o que é, né, o passivo e o ativo operacional e o passivo e o ativo financeiro? Vamos começar aqui pelo ativo operacional. O ativo operacional são aquelas contas, né, nesse caso aqui, clientes, estoques e outros circulantes, que são responsáveis pela operação, pelo funcionamento da empresa. Enquanto que o ativo financeiro, né, nesse caso aqui, caixa, bancos e aplicações financeiras, são contas apenas para a parte financeira da empresa. Mesma coisa acontece do lado do passivo, né? O passivo financeiro, ele é apenas conta relacionada ao financeiro.
enquanto que o passivo operacional, circulante operacional, né, ele é um passivo que permite o funcionamento da empresa. A empresa precisa pagar fornecedores, salários, tributos, para que ela consiga funcionar. Então, o primeiro passo é separar as contas, né? Dessa forma aqui. Claro que se a gente somar aqui o total do ativo circulante mais o que não é circulante, que nós estamos chamando de permanente, vai dar o total do ativo, e a mesma coisa do lado de cá do passivo. Se a gente somar o passivo circulante com o que nós estamos chamando aqui de passivo permanente, a gente tem o total do passivo. Então, primeiro é fazer essa organização. Aí agora nós vamos para uma terceira etapa aqui, que é a etapa do cálculo dos indicadores. Então, na análise do capital de giro, os indicadores que nós normalmente levantamos são esses aqui. Qual é o valor do capital de giro? O capital de giro basicamente tem a fórmula aqui, que é a diferença entre o ativo circulante e o passivo circulante. Veja que isso tem uma relação muito forte com o indicador de liquidez corrente. O indicador de liquidez corrente é o ativo circulante pelo passivo circulante. Então, toda vez que o capital de giro for positivo, a liquidez corrente será maior do que 1. Toda vez que o capital de giro for negativo, a liquidez corrente será menor do que 1. E o que isso significa, né? Nós temos aqui, então, esses valores calculados a partir do balanço patrimonial que eu mostrei anteriormente, né? Tá dando aqui um valor de menos 2.200. Ou seja, o que significa o capital de giro negativo? O capital de giro negativo significa que a empresa tem dificuldade de pagar as contas que ela assumiu, né, no passado, as contas de curto prazo. Então, existe uma possível inadimplência da empresa nesse caso, né? Se a gente tem, então, né, um capital de giro negativo, o indicador de liquidez corrente vai ficar menor do que 1, nesse caso aqui 0,90. E veja que a conclusão é a mesma, né? A empresa vai ter uma certa dificuldade de pagar suas dívidas correntes, ou seja, aquilo que ela assumiu aí de dívida no curto prazo. Porque para cada R$1 que a empresa tem aqui, né, de ativos correntes para pagar essas dívidas de curto prazo, né, a cada R$1 de dívida, na verdade, de curto prazo, ela só tem 90 centavos, né, para pagar essas dívidas. Outro parâmetro importante é a necessidade do capital de giro, a necessidade de capital de giro. Então é importante entender a diferença entre o que é capital de giro e o que é a necessidade de capital de giro. O capital de giro é o valor que a empresa tem nesse momento para que ela funcione até que ela possa receber, né, pelas suas vendas. Enquanto a necessidade de capital de giro é como se fosse uma previsão da necessidade que a empresa terá de capital de giro daqui para frente, né? Então, nesse caso aqui, a necessidade de capital de giro tem um significado diferente do capital de giro em si. E ela é calculada pela diferença entre o ativo circulante operacional e o passivo circulante operacional. Nesse caso, se o resultado for negativo, como a gente tem aqui, né, pode estar acontecendo duas coisas na empresa. Ou as vendas da empresa estão em retração, ou a empresa conseguiu ter algum tipo de ganho de eficiência operacional. Quando a empresa está vendendo menos ou quando ela tem ganho de eficiência operacional, isso indica que a necessidade de capital de giro dela daqui para frente será menor, né? Por isso o sinal negativo. Se o resultado tivesse sido positivo, a gente teria exatamente o contrário. Ou a empresa está com vendas em alta, né? Então ela vai precisar de mais capital de giro para suportar, né, essas vendas que estão crescendo, ou ela teve algum problema de eficiência operacional. Então essa planilha aqui ela está funcionando de tal forma que, dependendo do resultado que a gente tem aqui, automaticamente a gente passa a ter aqui, né, uma análise já aqui previamente definida aqui quando eu montei essa planilha. E outro parâmetro importante é o saldo em tesouraria. O saldo em tesouraria, veja que agora é só a diferença do ativo circulante financeiro e o passivo circulante financeiro, ou seja, somente a parte financeira. E aí, quando o saldo de tesouraria ele é positivo, como é o caso aqui, nós temos então reservas financeiras. Essa empresa tem reservas financeiras. Se tivesse dado um valor negativo, a empresa estaria com falta de reservas financeiras, que são importantes, né, para pagar dívidas anteriormente assumidas, ou mesmo para que a empresa aumente, né, o seu volume de vendas, ou quando tem algum tipo de problema de eficiência operacional. Então esses três parâmetros, né, o capital de giro, a necessidade de capital de giro e o saldo de tesouraria, esses três parâmetros,
eles vão formar então uma análise que a gente vai fazer aqui embaixo, que é a análise conforme o modelo Fourier, que está aqui do lado, né? Então, a gente analisa o sinal desses três parâmetros, do capital de giro, da necessidade de capital de giro e do saldo em tesouraria, e para cada um dessas 6 possibilidades, a gente tem aqui um diagnóstico a respeito do que está acontecendo com a situação financeira da empresa, né? Por exemplo, quando o capital de giro é positivo, a necessidade é negativa e o saldo em tesouraria é positivo, isso representa uma situação excelente. Por que uma situação excelente? Porque o capital de giro significa que a empresa não tem dificuldade de pagar as dívidas que ela assumiu anteriormente. A necessidade de capital de giro negativo pode significar vendas em retração, que não necessariamente é ruim, pode ser algo apenas temporário, ou pode ser também que a empresa teve algum tipo de ganho de eficiência operacional, que é excelente, né? E o saldo de tesouraria é aquela reserva financeira quando a empresa precisa, né, por exemplo, fazer algum tipo de ampliação, né, e aí precisa financiar o capital de giro, ela vai ter aqui um saldo, né, financeiro para isso. Então, por isso, situação excelente. E aí, então, para cada uma dessas combinações, nós temos essa situação financeira mostrada aqui nesse painel. Nesse caso aqui da empresa que nós estamos analisando, né, a situação ficou como alto risco. Por que alto risco? A empresa tem dificuldade de pagar as dívidas assumidas anteriormente, por isso o capital de giro está negativo e a liquidez corrente está menor do que 1. A necessidade de capital de giro é negativo, pode significar vendas em retração ou problemas ou ganhos, né, de eficiência operacional, né? Então, significa que a empresa não vai precisar de mais capital de giro, né? E o saldo de tesouraria ele é positivo, ou seja, está tendo reservas financeiras. Nesse caso aqui, então, por que é, né, alto risco? É alto risco porque, na verdade, assim, não tem como a empresa continuar, né, funcionando adequadamente com uma dificuldade aqui de pagar as contas anteriormente assumidas, ela vai ter que resolver essa pendência aí. E por último, né, a necessidade de financiamento permanente, que é basicamente quanto de dinheiro a empresa precisa para aplicar no seu ativo permanente, mas também somada com a necessidade de capital de giro. Por que isso? Porque a necessidade de capital de giro, embora o capital de giro ele seja algo de curto prazo, ele tem que ser, por exemplo, a empresa precisa comprar estoques ou financiar clientes recorrentemente, né? Nesse mês, no próximo e no próximo também, essa recorrência, né, ficar repetindo sempre a necessidade de financiar, né, capital de giro, no final das contas, acaba adquirindo um caráter permanente. Então, a necessidade total de financiamento permanente revela para a gente quanto que uma empresa precisa ter de recursos financeiros para suportar suas necessidades, né, de investimento no ativo de forma permanente. E nesse caso, qual é o teste que nós fazemos? Nós comparamos essa necessidade, que nesse caso aqui deu 21.850, com o passivo permanente. Se esse resultado aqui for maior do que o passivo permanente, a empresa então estaria usando recursos, né, de curto prazo para as necessidades de longo prazo, o que é um problema muito sério de gestão, né? Então isso aqui já mostra que a empresa, confirma que a empresa está numa situação de alto risco, né? O ideal então seria que a necessidade de financiamento permanente fosse menor do que o passivo permanente. Se a gente comparar aqui, a necessidade atual dessa empresa está 21.850, comparada com o passivo permanente que é, né, de apenas que é de 22.600 nesse caso, né? Então nesse caso a empresa não está usando, né, recursos de curto prazo, né? Nesse caso aqui, ok? Então, essa planilha ela tem essa capacidade de nos ajudar, né, a entender a situação do capital de giro da empresa, situação financeira da empresa. Espero que esse vídeo ajude vocês aí a entender melhor essa situação, né, da empresa. E se você gostar, compartilhe, né, comente aqui, nos dê subsídios aqui para criar novos vídeos como esse. E até a próxima. Muito obrigado aí por nos acompanhar.